Beleza, turma? Boa tarde de novo. Vamos embora. Na aula Vamos lá. Agora se concentre em mim aqui pela próxima hora. Como é seu nome mesmo? Igual. Se concentre aqui em mim pela próxima hora. Eu espero que todos vocês tenham assistido a aula, a gravação lá que eu botei pra vocês, né? Acho que dos primeiros, sei lá. Eu tô botando lá no... tipo assim, comigo tem que funcionar assim, tá? Eu boto lá na hora que eu tô pensando sobre a coisa, depois eu não lembro mais o que eu fiz. Mas o que eu fiz faz sentido, é pra vocês fazerem aquilo lá, seguir aquilo lá, tá? Então assista a gravação da aula. Lá na gravação, o que eu tô discutindo, tá? E aí, pontos que eu vou chamar aqui de essenciais, tá? Primeira coisa, lá eu começo meio que definindo o que eu vou chamar de dispositivo elétrico. O que vai interessar pra gente, tá? E aqui, para todos os efeitos, vai ser alguma coisa, vai ser uma função onde eu entro com a tensão e o dispositivo produz uma corrente para mim. Tá? Na maioria das vezes é isso que eu vou estar, é assim que eu vou estar vendo. E aí vocês lá eu discuto um monte. Eu vou abrir umas coisas aqui e discutir com vocês também, tá? Com o simulador e tal. Mas eu discuto vários em particular. Um que eu vou chamar de resistor, que eu estou fazendo I é igual a V sobre R. E aí percebam meio que um pouco a notação que eu estou usando aqui, tá? O que está do lado esquerdo do igual, eu estou considerando como se fosse a saída de alguma coisa. E eu estou, na maioria das vezes, eu estou considerando que a corrente é a saída. E do lado direito, eu estou considerando que tem alguma coisa entrando. Tem uma causa. E do lado esquerdo tem um efeito. Tá? Na maioria das vezes, eu vou estar usando essa interpretação. Tá? A gente vai usar aqui rotineiramente, tá? O resistor, uma relação linear entre tensão e corrente. O capacitor, I é igual a C dV dt. Abriu alguma coisa que eu não devia aqui. I é igual a C dV dt. Entrou tensão, saiu corrente. Tá? O indutor a gente vai usar... Eu acho que eu não sei nem dizer se eu vou mostrar algum exemplo de algum circuito, alguma coisa com o indutor. Tá? Mas o indutor é alguma coisa do tipo assim, ó, I é igual a 1,0 mais integral de T0 a T de... Eu vou só escrever assim, V de T dt, alguma coisa assim. Tem 1 sobre L aqui em algum lugar. 1 sobre L. Multiplicando aí. Beleza? Mas, mesma ideia, o mesmo conceito. Pega a essência da coisa aqui para começar, tá? Entrou tensão, é a causa de alguma coisa... Sai corrente, é meio que o efeito de alguma coisa. Meio que o tempo todo, tá? Várias vezes, aí percebam aqui, ó, vários sistemas, eles são lineares, e aí meio que, tipo, do ponto de vista da matemática, eu posso inverter a coisa. Eu posso ir aqui e escrever V é igual a RI, inclusive é a forma como vocês conhecem mais, né? Essa coisa aqui, tá? E aí, meio que fica parecendo que a corrente é a causa e a tensão um efeito. E às vezes você vai querer pensar assim mesmo, que você consegue forçar a corrente em algum lugar, e aí o fato de você colocar uma corrente lá precisa produzir uma determinada tensão em algum determinado ponto do circuito. Tudo bem? Mas comece a pensar assim um pouco nessas relações de causa e efeito. O que está causando o quê? Tudo bem? Vai quebrar em alguns momentos, porque a informação, cada um desses caras aqui, a gente está usando, está colocando, tá? Ele me dá alguma informação. Eu quero o tempo todo que vocês pensem, qual é a informação que esse desenho me dá? Qual é a informação que essa equação me dá? Qual é a informação que eu ganho quando eu faço alguma coisa? Ou quando eu vejo alguma coisa? Coloque isso na tua cabeça. Sempre se pergunta isso. Tá? E aí, nesses caras aqui ó, da esquerda, é meio... Qual é a informação? Tem alguma relação entre essa coisa que a gente chama de tensão e as coisas que a gente chama de corrente. Tá? Tem uma relação entre elas. Tá? Se você me dá a tensão, eu descubro a corrente. Se você me dá a corrente, eu descubro a tensão. É isso que está acontecendo. No lado esquerdo aqui vão ter dois caras que eles me dão outro tipo de informação. Outro tipo de informação. Tá? O que a gente vai chamar de fonte de tensão, ela determina para mim a tensão. Não tem relação nenhuma. Ela fala para mim, a tensão é tanto. Em algum lugar ali. Tá?
ela determina a tensão. Só que, e aí é um negócio meio que eu chamo aqui de teorema da incerteza da eletrônica. Tá? Mas é uma piadinha. Teorema da certeza da eletrônica. Se você sabe alguma coisa, e só tem duas coisas que a gente quer saber, tá? Tensões e correntes. É só isso que a gente vai o tempo todo querer saber. Quanto que é a tensão, quanto que é a corrente no meio do circuito lá. Se eu sei a tensão, se eu sei absolutamente a tensão, eu não sei nada sobre a corrente. Deus não me permitiu conhecer nada sobre a corrente se eu conhecer tudo sobre a tensão. Tudo bem? Então, na hora que você vem aqui, escreve assim, V igual a 5 volts. Ou V de T é igual a seno de T, por exemplo. Ou qualquer coisa do gênero. Tá? Você conhece absolutamente a tensão em algum lugar do circuito. É isso que a fonte está te falando. É isso que a fonte está te falando. Lembra que eu pedi para vocês, tira da cabeça de vocês que tem alguma relação entre isso aqui e uma bateria, uma fonte, um equipamento. O resistor, tira da cabeça de vocês que tem alguma associação entre esse cara e o desenho e uma coisa física mesmo, um elementozinho específico que você vai lá e bota no seu circuito. Tá? O que tem aqui? Do que a gente está falando? Qual é a informação que cada um desses caras me dá? Tudo bem? É bem abstrato mesmo. Tá? Por fim, a fonte de corrente, ela determina a corrente. Se eu conheço a corrente, eu não sei nada sobre a tensão que tem em cima dessa fonte. Tudo bem? Se eu sei quanto que é a corrente que circula em algum lugar aqui, eu não sei nada sobre a tensão que está posta em cima dessa fonte. Essa tensão vai ser determinada por alguma coisa fora da fonte. Eu vou conseguir determinar, mas não é olhando a fonte. Se eu conheço a tensão que a fonte determinou, vai existir uma corrente aqui passando. Pode ser zero, pode ser negativa, pode ser positiva. Vai existir uma corrente. Só que essa corrente vai ser determinada por alguma coisa que está fora da fonte. Tudo bem? Então sempre se pergunta, porque não adianta, e aí consequências, né? Não adianta você querer ficar fazendo lei de Kirchhoff das correntes no meio num nó que tem uma fonte de tensão, porque você vai precisar da informação de corrente que você não tem como dizer. Não adianta tu fazer lei de Kirchhoff das tensões num ramo qualquer no circuito que passa por uma fonte de corrente, porque você não consegue saber nada sobre a tensão. Você vai precisar saber. Você precisa somar tensões ou somar correntes. Tudo bem? Então toma um pouco de cuidado com isso. O que você sabe, o que você não sabe. Tá? E um pouquinho de atenção, por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. A história do entra tensão e sai corrente quebra com esse cara aqui, ó. Entra tensão e sai corrente. Quebra com esse cara aqui, porque a saída dele, a informação que ele me dá já é tensão e eu não sei nada sobre a corrente. Sim, quebra um pouco mais forma de pensar. Mas funciona bem para as coisas no final das contas que a gente vai fazer aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui. Tá? E aí vocês vão ver o detalhe lá na gravação também, porque eu vou fazer outras coisas aqui no simulador e tal, mostrar algumas coisas no simulador. Mas a ideia de linearidade. A ideia de linearidade é tipo assim, essencial aqui na brincadeira. Principalmente porque vocês já estão acostumados a uma forma de pensar, que eu vou chamar de uma forma linear de pensar. Tá? E a forma linear de pensar, ela fala o seguinte. Se você tem uma função, e aí você entra nessa função, a entrada da função é uma variável x, e aí x é uma coisa que carrega alguma informação. Pode ser uma tensão, pode ser uma corrente. Alguma coisa que carrega alguma informação. Ela está escalonada por uma constante A, aqui nesse caso. Tá? Você somou ela com uma outra coisa que está carregando informação, que é um y. Pode ser outra tensão, outra corrente. Tá? Outra tensão, outra corrente. Está escalonada num fator B aí. Tudo bem? Se for verdade A vezes f de x mais b f de y, se essa relação for verdade, a gente vai dizer que essa função é f, essa transformação, e repare, é simplesmente uma coisa que pega uma informação na entrada, e produz uma informação na saída. Mas se essa relação for verdadeira, se você puder fazer esse desmembramento aí,
se tem uma soma na tua entrada e na saída. O formato da informação que será também é uma soma, desse jeito aí. A gente vai chamar isso de sistema linear. A gente vai chamar isso de linear. Isso é a condição de linearidade. Tá? Isso é um nome muito particular. A gente fala assim, ó, se tiver isso aqui, é linear. Não é ao contrário. Se for linear, dá isso aqui. Não, é isso aqui. Se tiver isso aqui, é linear. Bom, tá? O que é o não linear? Tudo aquilo que não respeita isso aqui. Tudo bem? E aí, muito cuidado, tá? Porque o que está dizendo aqui pra gente? Se o sistema for linear, se você pegar, se você calculou ele lá, e aí na maioria das vezes é isso que a gente vai fazer. E aí o simulador é excelente para isso. Ele me dá uma solução. Não preciso nem saber como que chega na solução, mas ele me dá uma solução. Tá? Aí eu olho e falo assim, tá meio fora do lugar. Tá meio fora do que eu gostaria. O trabalho do engenheiro, boa parte do trabalho é ver uma coisa fora do lugar e tentar colocar ela no lugar. De alguma forma. Você resolveu o circuito, aí você queria que uma tensão em algum lugar desse, sei lá, 5 volts, tá dando 4. Você sabe que tá errado. E você sabe para onde você quer caminhar na saída. Você quer aumentar alguma coisa. Tudo bem? Você quer aumentar alguma coisa. Aí a grande questão que se coloca no sistema linear, o que você faz? Você aumenta, meio que você está falando aqui, ó, que para aumentar na saída, você aumenta alguma coisa na entrada. Você dobra, e basicamente é isso. No linear, você dobra a entrada, você dobra a saída. Você meio que tem que descobrir essa constante aí, mas é basicamente isso que está acontecendo. Tá? Mais ou menos está acontecendo. Pode ser que essa constante seja negativa. Aí quando você aumenta uma coisa, a outra a saída diminui. Anda ao contrário. Continua sendo linear. Tudo bem? Várias vezes aqui, a gente vai fazer esse tipo de coisa. Vocês vão ver que eu vou fazer muito esse tipo de pergunta para vocês. O que acontece quando eu aumento essa corrente aqui? O que acontece com a tensão não sei aonde? O que acontece se eu diminuir essa tensão aqui? O que acontece com a corrente não sei aonde? E blá blá blá. Um monte de vezes é isso que a gente vai ficar fazendo. Por quê? Porque mesmo quando estamos não linear, ele continua tendo alguma coisa, alguma ideia de causa e efeito. Você faz alguma coisa, em alguma coisa que você está considerando que é uma entrada, e aí acontece alguma coisa na saída. Só que se o sistema não linear é um pouco mais difícil de você saber quanto tem que mexer. Tudo bem? O sistema não linear, e aí vai ter meio que 2 tipos aqui. Em alguma hora eles vão começar a aparecer, tá? Vai ter o tipo de sistema que eu vou chamar de expansivo. Você bota uma coisa e quando você aumenta um pouquinho, aumenta muito. E vai ter o outro sistema que eu vou chamar de compressivo. Tá? Onde você aumenta muito a entrada e a saída lá mexe pouco. A gente vai dar nome para isso, inclusive. Tá? A gente vai chamar de alta impedância, baixa impedância. Enfim, tá? A gente vai dar nome para isso. Mas percebam que esse efeito continua acontecendo. Você nunca tira da tua cabeça que tem uma coisa que é, tipo, o circuito, qualquer que seja aqui, você tem uma causa de alguma coisa que eu vou chamar de entrada, e ele tem um efeito que a gente vai chamar de saída. Tudo bem? Só que a coisa que a gente vai escolher chamar de causa, ou de entrada, é arbitrária. Você pode escolher qualquer lugar lá no seu circuito. E a coisa que você vai chamar de saída é arbitrária. Você pode escolher qualquer lugar. Tudo bem? Inclusive, vários circuitos a gente vai olhar e falar assim, o mesminho, exatamente a mesma combinação de elementos, do mesmo jeito, a mesma topologia. Ora, eu vou falar assim, aqui é a entrada, vamos ver o que acontece quando isso aqui for a saída. E aí, mesmo circuito, eu vou falar, não, agora aqui é a entrada, vamos ver o que acontece quando a saída é em outro lugar. O mesmo circuito. E aí vocês vão ver que eles comportam totalmente diferente. De 2 maneiras úteis, inclusive. Um deles a gente vai fazer aqui muito em breve. Tá? Não tira isso da cabeça de vocês. Tá? Pergunta, filho. Fala mais alto, que eu não estou te ouvindo. Eu não entendi aquela relação. Você pode explicar de novo? Qual relação que você não entendeu? Da entrada de CAX mais BY, a relação daquelas variáveis com a saída, a f de x mais f de y. Eu só estou dizendo que se essa propriedade aí, se essa igualdade for verdadeira num sistema qualquer que você estiver tratando, estiver analisando, estiver projetando, isso aí você vai chamar o seu sistema de linear. É isso. Não tem muito o que entender assim. A e B são 2 constantes arbitrárias. O x é uma variável, carrega alguma informação, o y é uma variável, carrega informação, e o f é uma função, que pega uma entrada e produz uma saída. Não tem muita. Aqui não tem muito assim, tipo, uma grande revelação ainda não.
Só manter na tua cabeça que é isso aí que a gente chama de linear. Tudo bem? Porque várias vezes aqui vão ter duas situações. Eu vou usar linearidade meio que implicitamente assim para resolver o circuito. E aí vários vezes vão ficar tipo, professor, o que você fez? Eu vou falar, tá vendo que aqui é linear? Então isso aqui é assim. É isso aí que eu tô fazendo. Tô voltando porque isso aqui é de circuito. Tá? E várias vezes eu vou ter um sistema não linear que eu vou querer tratar como se linear fosse. Porque isso aqui, perceba, se eu tiver essa igualdade aí, é como se tivesse uma chave de fenda no meu cinto de ferramentas. Se eu não tenho linearidade no meu circuito, é como se eu tivesse pegado essa chave de fenda e esquecido em casa. Você não tem como usar aquilo que não está na tua mão. É isso. Quanto mais dessas você tiver, mais, entre aspas, fácil fica o seu trabalho. Por um lado, né? Você tem mais ferramentas. Nem sempre... Tem um paradoxo aí, é uma faca de dois gumes. Quanto mais ferramentas você tem, entre aspas, mais fácil fica o seu trabalho. Mas mais difícil fica decidir qual ferramenta tem que usar. Quando é uma ferramenta mecânica é meio óbvio, né, Fred? Tipo assim, quando é um prego, você precisa do martelo. Quando é para cortar alguma coisa, você precisa de um alicate. Quando é para rosquear uma coisa, você precisa de uma chave de fenda. É meio óbvio, assim. Aqui as nossas ferramentas são ferramentas mentais. Aí é um pouco mais difícil, porque você não está vendo exatamente o que vai acontecer. Tudo bem? Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Perfeito. Indo pra frente aqui agora. Agora vamos pro simulador. Cadê meu negócio? Então vamos lá. Na aula passada a gente discutiu 4 análises básicas. E aí só para lembrar, tá? A primeira delas era a análise do ponto de operação. Calcula as tensões correntes DC. Tá? Eu mostrei para vocês a segunda análise. Era o que eu chamei de varredura DC. Você varia a tensão de uma fonte de tensão ou a corrente de uma fonte de corrente. Tá? A gente tem a simulação transiente, que vai simular para mim a evolução das tensões correntes ao longo do tempo. Lembra, aqui é uma análise não linear. Então, se você quer ver algum fenômeno não linear, tem que ser por aqui. E aqui eu escrevi transiente, mas é análise em frequência. Análise de frequência, análise AC, tá? Que faz o que para mim? Faz uma análise linear, variando a frequência de entrada do sistema. Diagrama de Bode, essencialmente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco de resistor, tá? Resistor, tem 3 formas de entender o resistor, tá? A primeira delas, por que não está escrevendo? É uma incógnita. Deve ter acabado a bateria do negócio. Mas a primeira delas, I é igual... Não está atualizando ali, né? Espera aí. Vocês não estão vendo. Eu estou vendo uma coisa e vocês estão vendo outra. Ih, travou. Aí, peraí, saiu. Hoje de manhã esse negócio tava bem temperamental também. Ih, agora vai bagunçar tudo. Peraí, só um segundo. Tô nessa rede aqui. Agora bagunçou. Acho que ele mudou de rede aqui, ó. Dito e feito. Esquece essa. Cadê, filho? Cadê? Aí. Problemas de... Ih, isso aqui tá difícil. Problema de... operacional aqui. É engraçado, ó, o computador tá ligado lá na USB Wireless e esse bicho aqui não vai de jeito nenhum. E aí meio que preciso estar na mesma... preciso estar na mesma rede para conseguir ficar parado.
E aí não vai de jeito nenhum, né? Tá temperamental mesmo. Então vou... Oi? Eu... Desligar o quê? Tinha que desligar a rede aí. O que é? Deixa eu testar um negócio aqui. Se eu mudar para a rede do telefone. Se ele vai deixar eu... Se ele vai deixar eu fazer o que eu preciso. Daqui a pouco eu vou carregando o negócio que acabou a bateria aqui também. Ih, tá, agora zoou de vez. Ah, vai sem. Ah, agora foi. Foi? Tá lá na tela pra vocês, né? Hã? Funcione, por favor. Vai ficar um pouco lento, eu acho, mas eu acho que vai rolar. Pera aí, agora eu tiro isso aqui. Canvas. Bora tá lá de novo. Deixa isso aqui sem temperamental, por favor. Foi. Foi? Tomara que continue funcionando. Então vamos lá. Então seguindo, o que eu estava falando? Resistor. Eu vou entender o resistor com três caras diferentes aqui. E a gente vai ficar usando essas três caras aqui várias vezes, tá? A primeira é aquela equação lá, o I é igual a V sobre R. Tá? A segunda, o símbolo do circuito aqui, um diagrama esquemático. Tá? E a terceira, que é isso que eu quero discutir um pouco com vocês aqui, olhar o gráfico, tá? A simulação que a gente vai fazer aqui, deixa eu só ver se está essa daqui, preciso comentar essa aqui. Foi aqui que a gente parou na aula passada, né? Vamos lá. Esse circuito aqui que eu vou simular com vocês, percebam, tá? Tem uma fonte de tensão determinando a tensão sobre um resistor. Simples assim, tá? Olha esse primeiro resistor aqui, ó, o R11, tá? Eu estou variando a tensão da fonte, ó, de menos 5 até 5 em passo de 100 mV, tá? E aí eu estou mexendo a tensão em cima do resistor e eu quero olhar a corrente. Como é que vai ficar esse gráfico? Como é que vai ficar esse gráfico? Como é que é seu nome mesmo, filho? Como é que vai ficar esse gráfico? Vamos melhorar, uma reta. Como é que é essa reta? Uma reta que passa pela origem. Ótimo, tá? É uma reta que passa pela origem. Então, ó, deixar ele aqui. Olhar a corrente nesse resistor aqui, ó. Resistor de 1K com uma determinada tensão aí. Opa. É uma reta. Grid. A origem está bem aqui, ó. Estão vendo o mouse? A origem está bem aqui. Uma reta que passa pela origem. Tranquilo, né? É para tá tranquilo mesmo, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. E cuidado, tá? Porque eu vou dar uma regra geral aqui agora e em algum momento eu vou quebrar ela. Tá? Mas segue comigo. Toda hora que vocês virem uma reta no gráfico V por I, entrou tensão, saiu corrente. Você está vendo uma reta, está passando pelo zero, você tem que pensar resistor. Não importa o que é que tem lá. Não importa o que é que tem lá. Na sua cabeça, você tem que pensar assim, essa parada, por mais complicada que seja, é parecida com resistor. Se não for, ele está fazendo trabalho com resistor? Se não for, exatamente. Se não for, eu vou pensar. Pode até não ser um resistor, mas está fazendo um trabalho de um resistor. E por que você vai pensar assim? Porque aí, lá no seu circuito, se você estiver analisando, tentando entender alguma coisa complicada, você vai olhar e falar, o resistor eu entendo, é uma parada razoavelmente simples. E aí você pega uma coisa complicada, esconde ele dentro de uma caixinha preta e fala, não me interessa nessa caixinha preta, me interessa que parece um resistor. Tudo bem? E olha o termo que eu estou usando, parece, não falei que é. Parece. E tudo aquilo que é parecido é parecido, gente. Não precisa ser igual, né? Pode ser que seja uma coisa que não é exatamente uma reta, não passa exatamente pelo zero, mas você olha assim e fala,
Tá parecido com uma reta que passa pelo zero. Tá parecido. Aí o que você vai fazer? Vai falar, eu sei que eu tô errando, mas eu vou falar que é um resistor. Ou eu vou compreender esse comportamento por meio de um resistor. Por quê? Porque o resistor é mais simples. Tá? O resistor é mais simples. E engenharia, em boa medida, tem meio que um quê de ciência, mas tem um quê de arte também. Não é exatamente gambiarra, mas tem um quê artístico, tá? Porque a arte é meio que saber que você está errado, mas está dando certo. Está resolvendo, entendeu? Está resolvendo. Sacou? Está resolvendo. Tudo bem? Reta passando pela origem, certo? É Luiz, né, filho? Aí a pergunta é, o que acontece com a reta que está passando pelo zero se eu aumentar o valor da resistência? Lembra? De novo, tem uma coisa estabelecida aí. Ó. Eu quero entender agora o que acontece quando eu mexo em algum parâmetro do sistema. No meu caso, que eu quero aumentar a resistência. O que acontece? Então, mas é o... Vamos por partes. Não precisa ver fórmula nenhuma. Pensa comigo. Vamos lá. Calma. Vai continuar sendo uma reta? Vai. Todo mundo concorda. Continua passando pelo zero? Todo mundo concorda? Concorda. Então a questão é, a inclinação, ela fica mais vertical ou fica mais horizontal? Quando aumenta a resistência. Estou falando de uma situação específica. Mais horizontal? Por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Você pode pensar, porque eu acho que é, professor. Não tem problema nenhum responder isso aqui. Tranquilo. Porque vai dificultar a passagem? Vai dificultar, olha só o que ele está pensando. Luiz também, né? Não, Mário. Está pensando assim, vai dificultar a passagem de quê? De corrente. Então eu preciso de mais tensão para a mesma corrente. Então o mesmo ponto aqui em qualquer linha horizontal do gráfico, para eu chegar naquele nível de corrente, eu vou precisar de mais tensão, que é mais para a direita, certo? A corrente está assim, ela vai descendo aqui. Então, já pegou a ideia, tá? É uma boa forma de pensar. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aquela reta é do resistor de 1K. Tem um resistor de 3K aqui que está submetido à mesma tensão. Plotei. A reta verde é o que a gente tinha antes. A reta azul é o que a gente tem depois. Ficou mais deitado, certo? Todo mundo tá vendo que ficou mais deitado? O que acontece então? E é por aí que vocês têm que pensar. E essa é a informação útil. O que acontece quando eu aumento o valor do resistor? Essas curvas aqui tendem a ficar mais deitadas. Eu preciso de mais tensão para dar a mesma corrente. Certo? Para a mesma, qualquer linha horizontal aqui, que significa a mesma corrente, eu preciso sair agora. Ó, aqui eu precisava de, sei lá, 1 volt para dar essa corrente. Para dar 1 mA. Na outra situação, que eu aumentei a resistência, eu preciso de 3 volts para dar os mesmos 1 mA. É isso que está escrito aí. Tudo bem? A recíproca. O que deve acontecer quando eu diminuir o valor do resistor? Vai continuar sendo reta, todo mundo concorda? Vai continuar passando pelo zero, todo mundo concorda? Mas vai mudar a inclinação. Agora eu preciso de menos tensão para dar a mesma corrente. Então vai dar esse efeito de como se a curva estivesse inclinando, ficando mais vertical. Olha lá cá, aqui um resistor de 500 ohms, que é menos do que 1K. Eu comecei lá. Na hora que eu ver a corrente dele, olha lá, a curva verde é o que eu comecei. Quando eu aumentei, virou a curva azul, ficou mais horizontal. Quando eu diminuí, ficou mais vertical, um pouco mais inclinado. Todo mundo tá vendo? Tá? É porque mudou a escala aqui e tal, aí, enfim, tá? Mas ficou um pouco mais inclinado. Usa a curva verde como referência ali, ó. Tudo bem? Ficou um pouco mais levantado. Todo mundo ok? Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok, certo? Então vamos lá, segue o baile aqui comigo. Que agora pode ficar um pouco estranho. Aliás, não é para ficar estranho não. Deixa eu comentar isso aqui. Próximo. Agora pergunto para vocês. O que acontece quando a gente vai para uma situação mais extrema? Cadê eu? Tirei isso aqui. Vamos simular de novo.
Fazer uma simulação muito semelhante, tá? Ó, tem uma fonte de tensão aqui, que é a que tá sendo, que eu estou variando, dos mesmos menos 5 até o 5, mesmo passo, mesmo. Então vamos lá. Agora aqui eu tenho um resistor com valor bem pequenininho de resistência. Naquela ideia de que se eu vou diminuindo a resistência, vai ficando cada vez... Vamos olhar o aberto aqui primeiro, tá? Um valor bem grande de resistência. Mega ohms, 10 mega ohms. Se eu vou inclinando cada vez mais horizontal, quanto mais eu aumentar essa resistência, mais horizontal eu fico, né? Então a impressão que deve me dar é que deve ficar uma curva bem deitada, certo? Vocês concordam comigo? Vou plotar. E calma com o que vocês vão ver agora. Calma. Vocês vão ver uma reta que parece... Calma. Que parece anterior. Tá? Mas olha a escala. A escala que agora é de 300 nanoamperes. Ó, nanoamperes. Eu vou voltar para a mesma escala que a gente estava vendo antes, que era de volts, né? Aliás, perdão, era de miliamperes, né? Era uma escala na faixa de miliamperes, tá? Então vou trocar aqui para, sei lá, 100 mili, em passo de, sei lá, vou botar 10 mili aqui, o grid não ficar muito feio, 100 mili. Ficou bem horizontal. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês... E o que está escrito aqui, ó, tá? Eu vou ler o que está escrito aqui. Está escrito assim, ó. Para qualquer tensão que entrar aí, a corrente é a mesma. 0. Todo mundo tá vendo que está escrito isso aí? É isso que você tem que ler quando você vê esse gráfico. Quando você vê alguma coisa num gráfico VI bem horizontal, assim, do jeito que está aí, você tem que ler assim. Para qualquer tensão que entrar aqui, a corrente é mais ou menos constante. Nesse caso, é uma constante muito particular, 0. Tudo bem? Nesse caso, é uma constante muito particular. Tá? Só que, aí olha só o negócio. Vocês estão vendo aqui que tem uma fonte de corrente constante, essa corrente está constante, 5 miliamperes, tá? Tá em paralelo aqui com um resistor que tem a ver com a história lá do Thevenin, isso aqui, tá? De 1 mega aqui, só arbitrariamente escolhi, tá? 1 mega aqui. Mas é uma impedância alta, vocês estão vendo, né? Um resistor grande, ó, na mesma ordem de grandeza desse. Aí a pergunta é, o que eu devo ver se eu olhar a corrente está passando aqui, ó, na fonte? Quanto? Não, mas como é que descreve para mim como é que deve ficar lá no gráfico? Uma reta como? Vamos por partes. É uma reta horizontal. Uma reta horizontal, certo? Que bate nesse valor de 5 amperes, né? 5 miliamperes, certo? Olha lá. Agora ficou... Deixa eu botar aqui para 10 mili. Olha lá a curva azul. A curva da fonte. Da fonte de corrente. Aí a pergunta é, o gráfico, é isso que vocês têm que ficar na cabeça o tempo todo. O gráfico da fonte de corrente é uma reta horizontal, deslocada para cima ou para baixo, né? Depende do valor da fonte. Para uma fonte constante, tá? Uma reta horizontal deslocada. E aí eu gostaria, e essa associação que vocês vão fazer agora é a seguinte. Todo mundo está vendo aqui, o verde é o resistor. Um resistor de valor grande, uma resistência grande. E o outro é a fonte de corrente. Uma fonte de corrente. É bem parecido, né? Nos dois, a leitura é a seguinte. Para qualquer tensão que eu colocar lá como entrada, a corrente é a mesma. A corrente é constante. Num caso, é o valor da fonte, 5 miliamperes. No outro caso, deu um valor bem particular que é 0. Mas é conceitualmente a mesma coisa, vocês estão vendo aqui. Olhando assim, olhando esses dois aqui, você fala, cara, podia ser duas fontes de corrente, uma de 5 miliamperes e uma de 0, certo? E não teria diferença. E uma delas ali é um resistor. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam que o resistor de uma resistência grande é muito parecido com uma fonte de corrente. De valor 0. Tudo bem? Muito parecido. Tá? Aquela reta verdinha, ela não é exatamente uma reta horizontal certinha, ela está passando pelo 0, lembra disso? Mas olha, na escala que a gente está trabalhando, ela é
Porra, você olha e fala, cara, é a mesma coisa. Visualmente você está vendo isso. E é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês o tempo todo. Dependendo da escala que você estiver trabalhando, não precisa de ver o gráfico. Dependendo da escala que você está trabalhando, a coisa é para ser muito parecida. Tudo bem? Dependendo da escala. Certo? Tudo bem? E aí vocês vão se acostumar. A escala de eletrônica é a escala de miliamperes, de nanoamperes. Por aí. Esse é mais ou menos o tamanho da corrente. A escala de tensão é milivolt, é volt, por ali. Tá? É o que a gente vai fazer aqui. Se a gente vai falando de, sei lá, sistema de potência, aí você pode estar falando de milhares de volts. E dezenas de amperes. Centenas de amperes, às vezes. Tá? Mas cuidado com a escala do seu problema. Ainda lá também pode ser a mesma interpretação, mas depende da escala do que você está tratando. Tá? Aí a outra que é agora é uma coisa que essa vira um pouco... vai doer um pouco agora. Eu falei agora que o resistor de valor grande, a resistência grande, parece com a fonte de corrente. Parece. A recíproca é verdadeira, olha o que você está vendo aí. A fonte de corrente parece com um resistor de resistência grande. E é isso que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês agora. Guarda isso. A fonte de corrente parece com um resistor de resistência grande. Que eu vou chamar de alta impedância. Eu vou melhorar esse nome ao longo do tempo. Tudo bem? É para ser coisas parecidas mesmo. Tudo bem? E aí percebam. Uma resistência grande, olha lá, curva azul, não quer dizer corrente igual a zero. Então isso eu quero que você tire da sua cabeça. Uma resistência grande não quer dizer, aqui pra gente, corrente igual a zero. Pode querer dizer, mas não quer dizer. Tira essa associação. Que ninguém falou isso pra vocês, mas intuitivamente você já tinha feito. Você pensa, a resistência grande, a corrente vai ser pequena sempre o tempo todo. Mas tira ela da sua cabeça. Tira ela da sua cabeça. Por quê? Porque eu quero que você, agora, pense assim. Uma resistência grande não é para pensar em corrente pequena. É para pensar fonte de corrente. Entendeu? Tô reajustando aqui. Tá só rindo ali. Eu tô tentando ajustar as intuições. Vamos pra frente. Deixa esse cara aí. Tá? Deixa esse cara aí. Já vou ter que arrumar a escala o tempo todo nesse simulador aqui, mas vamos lá. E o outro extremo? Eu fui para um extremo aqui, ó, da resistência grande. A resistência grande parece com a fonte de corrente. E a resistência pequena? Aí vamos lá. Luiz, de novo, você é meu auxiliar aqui hoje. Como é que é seu gráfico daquele resistor ali de 1 ohm? Você precisa ser mais preciso. De novo, ó, você fala assim para mim. Porque é assim que você tem que falar na prova. Professor, vai ser uma reta que passa pelo zero com uma inclinação bem verticalizada. Fala alguma coisa assim. Vai ser bem vertical. Passa pela origem com inclinação bem mais verticalizada. Isso. Todo mundo pegou? Não é só tipo, vai ser uma coisa assim, tipo, eu tô vendo você, mas na hora de você escrever, tipo assim, eu não tô vendo você falar, é assim, ó, professor. Assim, é assim como, filho? Se você escrever, vai ser assim, e escrever, aí eu vou ficar depois lá na hora de ler, tipo, assim como. Assim, entendeu? Assim, você pode filmar você lá, tipo assim, é assim, ó, professor, tirar a selfie lá, né? Tudo bem? A reta continua sendo uma reta que passa pela origem, só que vai ficar com uma inclinação tal que vai parecer uma reta bem vertical, né? Que a gente viu que vai inclinando assim pra cima, certo? Vamos lá olhar a corrente aqui, ó. Bum. Deixa eu arrumar a escala, porque repare que foi para a escala de amperes. Eu vou voltar para aquela escala que a gente estava vendo lá de 10 mili, menos 10 mili. Olha lá, é a curva vermelha, tá? A origem está bem aqui, ó, onde ela tá passando aqui, tá? Onde está cruzando aqui o vermelho com o verde mais ou menos é onde está a origem, tá? Olha lá, ó, ficou uma reta passando pelo zero, só que tá bem vertical, né? Nessa escala aqui que eu tô olhando, tá tipo bem vertical, tá bem no extremo assim, tudo bem? Que é uma coisa, e aí você olha, aí é o que eu quero que você olhe, tá? Perceba. A conta a verde e a vermelha é exatamente a mesma coisa. É um resistor e outro resistor, só mudou um parâmetro. Mas você olhando aqui, ó, numa determinada escala, e é por isso que eu gosto de ver o gráfico bastante para elucidar isso aqui, nessa situação, cara, esses dois resistores, eles estão fazendo coisas assim
é tipo Marte e Vênus aqui, né? São dois bichos que não se bica muito bem ali, não. Apesar dos dois serem uma reta que passa pela origem. Os dois. Mas eles são dois bichos que não se bicam, tá vendo ali? Que é muito diferente. E vocês estão vendo que é bem diferente se a reta verde, que é o resistor de resistência grande, é muito parecido com a fonte de corrente. Esse cara não tem nada. Se eu falar, esses dois são parecidos, vocês vão olhar para mim e falar, agora o professor ficou doido mesmo de vez. Certo? Assim, não tem nada a ver com fonte de corrente, esse aí. Ó. Nada a ver. Tudo bem? O que está escrito nessa reta vermelha? Cuidado, que para qualquer corrente, a tensão é constante. Tá vendo lá? Lê tipo, como se a saída, o lado esquerdo, assim, as ordenadas aqui, ó, fossem as entradas, tá? E as ordenadas as saídas. Para qualquer corrente que está circulando lá, é a mesma tensão. E é o que eu falei que quebra, porque isso aqui não é uma função propriamente dita, tá? Porque aqui, se eu fosse considerar uma função, a mesma tensão está levando para correntes diferentes. Isso não é função. Isso é qualquer outra coisa, mas isso não é função. Tá? Aí lê de jeito. Para qualquer corrente, a tensão é constante. Constante igual a zero, nesse caso aqui. Mas é uma coincidência esse zero aí. Todo mundo tá vendo? Para qualquer corrente, a tensão é igual a zero. Tá? Aí olha só o negócio aqui. Tem uma fonte de tensão aqui, certo? Eu quero olhar a corrente na fonte de tensão. Tá? Eu botei a fonte de tensão aqui com o resistor só para separar. Só para separar. Tá? Vou olhar a corrente num determinado resistor aqui, que é o resistor da fonte. Tá? Bum, botei lá. Deixa eu arrumar a escala aqui de novo. 10 mili, 1 mili, menos 10 mili. Tá bem aqui a corrente daquela fonte de tensão. Percebam uma coisa. É muito parecido com o resistor de resistência pequena. Todo mundo tá vendo? Uma reta, é bem vertical isso aí. Uma reta, nesse caso não passa pela origem. Tá óbvio que não passa pela origem. Tá? Mas é muito parecido um com o outro, né? Então percebam. Tá? Percebam. E é isso que eu quero que vocês associem aqui na cabeça de vocês. Um resistor de resistência pequena parece com uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão constante. E a recíproca também. Uma fonte de tensão constante se parece com um resistor de resistência pequena. Vamos dar nome para as coisas aqui. Porque vocês deram nome para esses resistores e esses dois resistores aí. O resistor de resistência pequena, você chama de curto-circuito. Você nem bota tensão, você faz um fio. Você desenha um fiozinho. Tá? Esse cara aí, eu vou, para todos os efeitos, vou considerar que é um resistor de resistência pequena. Eu vou chamar de curto-circuito. Tá? Repare que é muito parecido com uma fonte de tensão. Todo mundo tá vendo? Curto-circuito. Então, tira da tua cabeça que, tipo assim, um resistor pequeno necessariamente é tensão zero. Não. Tá? Um resistor muito pequenininho, ou uma fonte de tensão, querem dizer, eu vou manter a minha tensão constante, independente da corrente que circular por ali. E o outro lado de resistência grande. A resistência grande, você chama de circuito aberto. Né? Inclusive, você nem desenha nada, você bota no diagrama fica um abertozinho, né? Uma coisa separada uma da outra. Aquilo, para todos os efeitos, para mim vai ser um resistor de resistência grande. Tá? De resistência grande. E aí percebam que o circuito aberto é muito parecido com uma fonte de corrente constante. Ou uma fonte de corrente constante é muito parecido com o circuito aberto. Todo mundo confortável com isso? Estou olhando esses extremos aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com isso? Pergunte. As fontes não passam, só se o valor for zero. O resistor sempre é uma reta que passa pela origem. O resistor sozinho sempre é uma reta que passa pelo zero. I é igual a V, I é igual a V sobre R. Se o V for zero, a corrente é zero. Você está vendo lá, mas olha lá no gráfico. Tudo bem? Tudo bem, gente? A fonte seria só uma reta, no caso, verticalizada, não passa por origem, que mantém a tensão.
Exatamente. Para que serve? Aí olha só aqui, ó, no gráfico, você está vendo. O que a fonte de tensão fez? Ela pegou, você pode interpretar como se fosse, ela pegou a curva vermelha e deslocou para a direita. Você não pode pensar assim? Que a fonte de tensão, quando eu botei a fonte de tensão, eu peguei aquela curva vermelha e desloquei ela para a direita. Você pode pensar assim. Absolutamente ok pensar assim. Pensar assim tem um nome, se chama circuito equivalente Thevenin. Você sabe fazer a conta do Thevenin, não precisa ficar elaborando muito aqui, é de circuitos 1. Mas o que é aquela conta? O que você está tentando fazer? Você está pegando, de alguma forma, tentando falar assim, eu vou pegar uma reta, assim, bem vertical, e vou botar ela em algum lugar, onde ela representa melhor o meu circuito. A fonte de tensão serve para você deslocar assim, para a direita ou para a esquerda. Tá vendo aí? E a curva horizontal ali, ó, verde, você pode ter pensado que eu tinha a curva verde e eu desloquei ela para cima. E aí chegou na azul ali, com a fonte corrente. Você pode pensar assim, absolutamente legítimo. E eu penso assim o tempo todo. Tá? Você pode pensar assim, que eu tinha a curva verde, eu sempre tenho a verde, e eu desloquei para cima, para deslocar para cima, o que eu fiz? Eu botei a fonte corrente no circuito. Tudo bem? E você pode pensar nisso. Pensar assim tem um nome. Circuito equivalente de Norton. Pronto. Agora você sabe o que é circuito equivalente de Thevenin, o que é circuito equivalente de Norton. De uma forma que talvez seja um pouco mais útil aqui pra gente. Tá? O que o circuito de Thevenin está tentando fazer? Pegar uma reta. Repare, tá? É uma reta, no caso ali é vermelha. Deslocar para a direita ou para a esquerda. O que o circuito de Thevenin está tentando fazer? Perdão, esse é o Thevenin. O que o Norton está tentando fazer? Pegar uma das retas, deslocar para cima ou para baixo. Todo mundo consegue perceber? Então vamos lá. Aí perguntas, que essas são as coisas úteis. Você está lá com um circuito, era para dar, sei lá, 1 mA em algum lugar e está dando meio mA. O que você tem que fazer? Tentar puxar, botar de alguma forma alguma coisa que empurra mais corrente. Para puxar para cima o gráfico, né? Para dar mais corrente, certo? Concorda comigo? Você está lá com o seu circuito, e aí está dando lá 1 mA em algum lugar, só que você precisou botar 10 volts. E você gostaria que aquele 1 mA aparecesse com 3 volts. O que você precisa fazer? Você precisa deslocar a sua curva para a direita, né? Você precisa botar alguma coisa que produz a tensão lá e desloca a sua curva para a direita. Ou para a esquerda, sei lá. Tá vendo? É isso aí que o Thevenin meio que está tentando dizer para você. Vou repetir. Isso não serve só para essas super paralelas aqui, tá? Estou mostrando essas aqui em particular. Mas para qualquer uma delas, você pega uma reta qualquer. Lá no Thevenin não tem um resistor? O resistor não é uma reta passando pelo zero? O que aquela fonte de tensão faz? Desloca para a esquerda ou para a direita. A reta. Tira ela da origem. Lá no Norton não tem um resistor? O resistor não é uma reta que passa pelo zero? Você pode pensar que é a reta e aquela fonte de corrente está fazendo o quê? Puxando para cima e para baixo. O seu gráfico. Continua sendo reta, puxando para cima e para baixo. Ou para a esquerda ou para a direita. Tudo bem? E aí, para que a gente vai fazer isso? Tá? Se você tiver uma curva doida qualquer, fala assim, caraca, eu quero aproximar essa coisa aí por uma reta. O que você faz? Você puxa. Produz uma reta. Como é que se produz uma reta? Um resistor. Tá? Você produz uma reta. Aí ela está sempre passando pelo zero. Aí o que você faz? Você desloca para cima ou para baixo. Se você estiver usando Norton, é bem arbitrário. Ou para a esquerda ou para a direita, se quiser usar o Thevenin. Até a tua reta encaixar mais ou menos perto. Até encaixar mais ou menos perto de algum lugar que te interessa. Exemplo. Deixa eu desenhar. Eu estou aqui me gesticulando. Né? Por exemplo, você tem um circuito qualquer que funciona, sei lá, assim, ó. Aí você fala assim, eu quero aproximar ele para uma reta nesse ponto aqui. Bem aqui, ó. Esse é o ponto que me interessa. Compreender o circuito, por exemplo. Lembra? Esse ponto tem um nome. Guarda esse nome para sempre. Ponto de operação. Tá? E eu escolho ele. Eu escolho onde eu quero. Mas enfim, escolhi esse lugar aí. Aí o que você faz? O que você pode fazer? Você pode vir aqui num primeiro passo, produzir uma reta. Você pode vir aqui produzir uma reta. Como é que produz uma reta? Passando pela origem. É um resistor. O valor da resistência me dá a inclinação dessa curva aqui, certo?
A inclinação aqui é 1 sobre R. Tá? É a condutância. Tudo bem? Aí, só que, repare, essa reta não está no lugar que ela devia estar. Ela devia estar ali, ó, naquele pontinho vermelho. Como é que você faz? Você pode pensar assim. Eu vou deslocar para cima. E aí você pode pensar em fazer alguma coisa assim, ó. Puxar para cima. Como é que puxa para cima? Para ficar mais perto lá, ó. A fonte corrente. A fonte corrente faz isso. Ou, e você quer puxar para cima. Você pode pensar. Circuito equivalente de Norton. Bota a fonte corrente em paralelo com o resistor. Está puxando a cor para cima ou para baixo. Mas você pode pensar que em vez de puxar para cima, você quer puxar... Lembra, essa aqui é do resistor. Você pode querer puxar ela para a esquerda, né? Você pode pensar, não está para baixo, ela está à direita do que deveria. Você pode pensar assim. Tá? Aí você puxa ela para a esquerda, de tal forma que ela chega aqui, mais ou menos aqui. E aí você está pensando para lá. Como é que faz isso? Como é que empurra o negócio para a esquerda? A fonte de tensão. Pronto, agora você já sabe para que serve a fonte de tensão, não sei o quê. O gráfico vai ficar mais valioso agora para vocês. Por que eles não ensinam a gente isso? Eu não sei, eu ensino assim. Cada um vê de um jeito. Eu me sinto enganado na vida. Não se sinta não. Tá todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Ótimo. Seguindo então. Lá, eu não vou ficar discutindo aqui. Não, eu vou discutir capacitor sem, acho que tem um circuito aqui, né? Não lembro. Enfim, todo mundo tá bem com isso. Era isso que eu queria mostrar com esse circuito aqui. Eu vou falar de... Próximo. Capacitor. Deixa eu comentar um pouco de capacitor sim, tá? Quero comentar duas coisas sobre capacitores. Apesar de que a gente não vai enfatizar tanto essas respostas em frequência, etc., mas eu vou tentar trazer mais, incorporar mais na disciplina, tá? Que eu acho importante. O capacitor é uma função extremamente importante, tá? O capacitor é I igual a C dV/dt. Aí várias vezes você pensa assim, cara, é tipo assim, ir lá e ver uma equação e resolver, essa não é a parte difícil, cara. Tipo assim, é chata, sabe? Tipo, a conta às vezes é meio maçante, né, Fred? Tipo, você erra as continhas lá, mas isso não é exatamente difícil. E não é exatamente tão útil assim para você entender o que está acontecendo. De certa forma, você está entendendo. Mas, cara, no final das contas, você precisa conseguir transcender um pouco o que a equação está te falando. É isso que eu vou tentar fazer aqui agora com o capacitor para vocês. Tá? O capacitor é um cara que você pode ver de dois jeitos. O primeiro deles é no tempo. O que ele faz no tempo? Comentei ali? Comentei. O que ele faz no tempo? Então vamos por partes aqui. Olha essa simulação aqui. Ó. Eu vou simular de 0 a 30 milissegundos. Tá? Eu vou ver no tempo, uma progressão, uma tensão corrente no tempo. Eu botei uma fonte de tensão, que é o pulso, é uma onda quadrada. Tá? Que ele vai produzir. Você clica com da direita aqui, escolhe aqui pulso. Valor inicial é onde é que a tensão começa. Ela vai ficar constante, igual a, nesse caso, 0. Quando a fonte entrar assim, está desligado no valor baixo, no primeiro valor baixo. O V1 é para onde ela vai transitar. No caso aqui, ela vai sair de 0 e vai para 1 volt. Um delay é quanto tempo ela fica naquele valor inicial até ir para o V1 a primeira vez. É isso que é o delay. No caso, estou botando 5 milissegundos só para a gente ver alguma coisa. Quanto tempo ela demora para sair do 0 e ir para o 1? Eu botei 1 picosegundo, que é rápido na escala que eu estou trabalhando, que é de milissegundos. Tá? Quanto tempo ela demora para descer? Porque eu quero uma onda bem quadradinha mesmo, mas você podia fazer um negócio, usar esse aqui para fazer o triangular, não sei o quê, tipo, coisas um pouco mais bacaninhas, tá? Quanto tempo ela fica no valor 1, que é 1 volt, então botei 30 milissegundos. Quanto tempo é o período da onda? Ela vai ficar repetindo isso, eu botei 60 milissegundos. Então vai me dar uma onda quadrada, com 60 milissegundos de período. Metade do tempo ela fica no valor 0, metade do tempo ela fica no valor 1. É isso que está escrito aí. Tá? Pronto. Aí primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é o seguinte. Primeira coisa em relação ao capacitor. Quando você vê aquela equação lá, ó. Cadê? Aqui, o caderno. Quando você vê a equação do capacitor é assim, né? A equação do capacitor é assim, ó. I é igual C dV dt. Tá na forma que a gente chama tá no formato que a gente chama de forma diferencial. Forma diferencial. Tá?
Você pode escrever ela na forma integral, porque a forma diferencial, pessoalmente, eu já me acostumei ela a ver do jeito que eu vou falar para vocês, tá? Na forma diferencial. Mas eu entendo, meu coração funciona melhor quando eu vejo na forma integral, que eu vou falar aqui agora para vocês, tá? Que é o seguinte, toda vez que tiver uma derivada ou tiver uma integral lá, quer dizer que aquela coisa lembra de alguma coisa. Ela tem memória. É isso que é a derivada e a integral. É memória. E aí, porra, professor, por que você está falando isso? Olha na forma integral como é que fica, tá? V vai ser 1 sobre C. Eu vou chamar de V0. Vou chamar de V0. Vou chamar de V no tempo T0. Vou chamar isso aqui de V. Peraí, tá errado isso aqui, velho, na minha coisa. Não, é V mesmo. V de T. Devia chamar de V. Mas esse V tá feio, né? Eu vou chamar de V0 uma constante. É o valor da tensão no tempo T0. Tá? Melhor ainda. Deixa eu melhorar. A coisa, quando você inverter aquela equação diferencial ali, integrar ela dos dois lados, teorema fundamental do cálculo, aquela brincadeira, tá? Vai ficar assim, ó. 1 sobre C, integral de menos infinito a T de I de tal de tal, onde o tal é uma variável de integração. Tá? Aí o t está aqui, ó, o tempo está passando e está aqui. Então você vai lá no menos infinito e vai vendo o que aconteceu até chegar nesse tempo t que te interessa. Tá? Só que aqui pra gente, a gente sempre começa em algum tempo t igual a zero. A gente sempre fala, assim, lá em circuitos expressos, fala assim, considera que começou descarregado. Ou então tinha uma tensão inicial assim. Tá? O que a gente está fazendo é separar essa integral em duas partes. Tá? A gente faz uma primeira parte de menos infinito até um t0 arbitrário, que é onde a gente quer começar a análise. Aí repare, integral de menos infinito até um t0, que é uma constante, a integral vai dar uma constante, vai dar um número. Aí você faz a conta, vai dar um v0 mais integral de t0 até t, aí isso aqui é uma função de t, de 1 sobre c e de tal. E aí eu gosto de ver a coisa seguinte. Tá vendo lá que é integral, gente? O que era integral? Alguém falou pra você em algum momento que era? Tem uma curva aí qualquer. Né? Tem uma curva qualquer. Tem uma curva, no caso específico aqui é uma curva de I. Aqui é o tempo. É o tempo, que é a minha variável de integração. Alguém virou pra você e falou que essa parada tem uma interpretação que é a seguinte. Você começa no tempo T0. Você vai até um tempo T. Aí você escolhe T igual, sei lá, T1. Um número qualquer, tá? T1 aqui. E aquela integral é a área embaixo da curva, certo? Alguém falou isso pra você alguma hora assim, não foi? Alguém falou isso pra você. Aí olha só o efeito memória aqui agora. A integral tá feita lá. Tem um número aí, essa área é um número, que eu vou chamar só de, sei lá, A, de área. Vou chamar de A1, tá? De área de 0 até 1. Aí você pensa, só que, tá vendo que é tempo? E o tempo a gente pensa como uma progressão, né? Depois disso aqui, o tempo vai continuar passando, vai acontecer alguma coisa. Na hora que eu chegar aqui e falar assim, e quanto que é no tempo T2? No tempo T2, olha o que aconteceu. Eu posso vir somar aquele A1, que você já sabe, mais a área desse outro pedaço, né? Não é assim? Você pode pensar assim. Olha o que eu acabei de falar. O A1, que você já calculou, aí você fica lembrando dele, olha lá a memória, mais alguma coisa que vai acontecer. E o próximo, essa área toda aí, eu vou chamar de A2, a área toda, mais um pedacinho, sei lá, mais esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo que para fazer andar para frente, você usa a informação que acumulou do passado, você fica lembrando dela ali? É meio que daí que vem esse efeito de memória. O indutor é a mesma coisa. Tá? O que é que ele está lembrando? Essa é a questão de sacar. Tá? O capacitor está sempre... É a área que ele está lembrando. A1, A2... É a área que está sendo lembrada. E a área é o valor da tensão. Olha lá. Ó, V igual a integral. Aquela integral é uma tensão. Tá? Então o capacitor é uma memória de tensão. Ele lembra da tensão. O indutor, vocês vão ver que é o dual dele. Ele lembra da corrente.
A gente vai usar pouquíssimo indutor aqui, a gente não vai usar quase nunca, tá? Porque normalmente, não é porque o indutor não é útil, tá? A gente usa muito pouco indutor aqui em eletrônica mesmo, porque o indutor normalmente é muito, muito maior fisicamente do que o capacitor e os outros componentes. Tipo assim, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de vezes maior a área que eles ocupam, tá? Então a gente tenta fazer tudo com o capacitor e tal, e usa o indutor assim, realmente, que eu não tenho outro jeito, tá? Pergunta. Mas daria para fazer o dual do capacitor, para fazer com o indutor? O dual é o indutor. Sim, mas por exemplo, um circuito equivalente, só que o mesmo indutor. É só porque ele é inviável mesmo de fazer, porque ele é maior? Você vai ver que tipo assim, a gente consegue fazer as coisas meio que quase tudo com o capacitor. Mas daria para fazer com o indutor também. Essa é a pergunta. Meio que onde tem um capacitor, você pode fazer um outro circuito que faz a mesma coisa com o indutor. Tá? Só que é mais útil quando a gente combina os dois, o capacitor com o indutor. Aí, esses caras aí, eles produzem coisas que sozinho o capacitor não consegue fazer. Sozinho o indutor não consegue fazer. Tá? No sistema de segunda ordem. Tudo bem? Aqui a gente vai tratar, acho que nenhum sistema de segunda ordem. Pergunta. Você diz isso em relação ao laboratório, né? Não, assim, eletrônica em geral, vocês vão ver pouquíssimos indutores. Eles servem para situações razoavelmente específicas na prática. Mas é só porque ele tem um espaço maior. Sim. Mas não é uma simulação. Aqui é uma simulação, mas no final das contas você quer construir um circuito de fato botado numa caixinha que caiba no seu bolso, né? Certo? Os circuitos celulares também não tem. Tem indutor, mas tem poucos indutores. É tipo assim, a ordem de quantidade de indutores que tem lá, eu vou chutar o número que eu posso estar... Mas eu diria que dentro do seu celular não tem mais do que uma centena de indutores. E deve ter milhões de capacitores. Tudo bem? É por aí a brincadeira. Tá bom? Segue o baile. Então é uma memória. Tá? Mas vamos lá. Você continua comigo. Ele lembra da tensão. Lembra disso. Ele lembra da tensão. A memória de tensão. Tá? Só que isso aqui se reflete... Vai ter meio que duas formas de entender isso lá no circuito. Uma forma é olhando no tempo que está acontecendo, que é tipo isso aqui. E outra forma é vendo na frequência como é que essa memória se manifesta. Tá? E aí muita atenção, porque eu posso usar isso de duas formas diferentes. Então presta atenção. O primeiro circuito aqui, reparem que é um divisor de tensão, né? Ó, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui. O que é um divisor de tensão? O que é um divisor de tensão? É uma combinação de dois elementos que têm a mesma corrente. Só isso. Tudo bem? Isso é um divisor de tensão. Tem dois elementos que estão ligados em série, aí eles compartilham a mesma corrente. Vai existir um ponto lá no meio, que se eu chamar aquilo de saída, essa interpretação vira divisor de tensão. Isso é para dividir tensão. Uma parte da tensão que eu coloco no conjunto fica no primeiro elemento, ali no caso é o R17, uma outra parte da tensão fica no segundo elemento. E a soma das duas tensões tem que ser a tensão total que eu colocar lá, porque é a lei de Kirchhoff das tensões. Senão vai violar isso aí. Então sempre está dividindo. Tudo bem? Isso é um divisor de tensão, não precisa ser só com dois resistores. Então vamos lá, olha só o que está acontecendo aqui. Eu posso conectar meu como é que eu falo? O capacitor de duas formas. Deixa eu voltar para o meu caderno, tá? Eu vejo dessa forma aqui. Eu penso assim. O circuito, a gente não faz o circuito só porque a gente tem um circuito lá. O circuito, ele serve para processar a informação. Então, a informação entra em algum lugar, vai ser processada e ela sai por algum lugar. Então, tem uma ideia de que, de alguma forma, essa ideia, tá, de informação, ela flui pelo circuito. Tá? Informação. Aí eu posso pensar assim, ó, tá? Eu posso botar, a informação tá fluindo daqui para cá. Eu posso pensar que eu vou botar o capacitor, o que eu vou chamar, e é bastante informal isso, altamente controverso o nome que eu vou usar, tá? Mas vocês vão entender. Eu vou botar o capacitor em paralelo com o meu sinal. Que é fazer o seguinte, ó, não impedir que o sinal vá para o lugar onde ele está, mas de alguma forma eu estou roubando um pouquinho do sinal. O sinal está vindo daqui para cá e daqui para cá. Ó. Ele começa a ter dois caminhos. É isso que eu estou chamando de paralelo. Eu monto outro caminhozinho onde eu posso
meio que roubar um pouco desse sinal. É isso que eu tô chamando de paralelo aí. Tá? Eu posso usar o capacitor assim. E aí ele tem uma característica, a gente já vai ver. E a outra possibilidade do capacitor é eu, de fato, entre aspas, impedir o caminho do sinal. Eu botar ele lá no meio do caminho. Então, o sinal tá vindo dali para lá, eu boto o capacitor aqui no meio do caminho, o sinal tá tentando vir aqui, ele continua só tendo um caminho, e ele é meio que obrigado a passar pelo capacitor. Eu vou chamar isso aqui de conexão em série. Em série com o caminho do sinal. Tá? Seria melhor chamar de cascata e, sei lá, o outro primeiro, de cascata de baixo, o de cima eu nem sei o nome que seria. Enfim, mas não interessa. Tudo bem? Seriam esses dois casos aqui. Tá? E aí o capacitor ele funciona diferente nesses dois casos. Ele faz duas coisas diferentes. Tá? Dá uma olhada aqui no simulador. No lado de cá, tá? O sinal tá vindo por esse fio aqui em cima e ele quer sair aqui, ó, pra cá. Aqui é a saída. Nesse ponto aqui é a saída. Então tá naquela primeira conexão, entre as em paralelo, né? Tá? O meu sinal, que eu vou ler bem aqui, é como se tivesse uma coisa meio que para puxar ele para fora aqui, e tem um outro caminho que está puxando ele aqui para o zero. Então tá naquela configuração lá que eu chamo de paralelo. Tudo bem? O que acontece no tempo? Vou simular. Espera aí. Deixa eu tirar esse cara daqui. Vou limpar. Gente. Sai. Sai. Essa aqui é a entrada. Tá aparecendo. Um pedacinho da entrada só, tá? Para não ficar sujando muito o gráfico. Tudo bem? Então, comecei a tensão em 0. A tensão de entrada, aquela coisa ali, subiu e foi para 1. Tá? O que aconteceu com a tensão aqui, ó, em cima do capacitor? Hã? Melancia? Só jogar tudo. O nome disso é melancia? A onda, você não sabe a onda em forma de melancia? Não sei com esse nome. Eu devo ter visto, mas sei lá. Tem cada coisa. Não sei. Olha lá o que acontece. Tem gente que conhece então como a forma de onda melancia. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Tudo bem. Mas é bem familiar isso aqui para vocês, certo? Olha lá a ideia da memória de tensão. Calma, gente, vamos lá, comigo. Como é que se manifesta a memória de tensão aqui nesse caso? Tá? A tensão em cima do capacitor, ele está tentando manter aquela tensão que ele estava lembrando. Isso não impede de mudar, mas ele vai mudar sem dar saltos assim abruptamente. Ele vai tentar manter a continuidade daquilo. Que a memória dele é como se ele fosse aprendendo que ele tem que ir mudando, mas é devagar. A tensão. Ele lembra da tensão. Por isso que começa no zero aqui, ó, e ela não consegue variar na mesma velocidade, ó, meio que instantaneamente, que nem a entrada. Tá vendo lá? É isso aqui que vocês viram lá em circuitos, tá? Lembrem-se de outra coisa, que era o seguinte, quanto tempo demora essa parada aqui? O tempo que demora para subir, tá? Tem uma exponencial, não sei o que, fica alguma coisa assim, tipo uma constante vezes exponencial de menos t dividido por RC. R vezes C. Esse valor R vezes C é o que a gente chama de constante de tempo. Tá? Nesse caso aqui, é 1K com micro, é 1 milissegundo, essa constante de tempo. Isso quer dizer que, ó, saiu daqui, ó, 1 milissegundo, andou 60 e poucos % do tanto que tinha que andar. Duas constantes de tempo, andou 80 e poucos %. 3 constantes de tempo, andou já, tipo, se não me engano, 95%. Que é mais ou menos a regra que... Aí cada um meio que usa uma regra, mas a que eu vejo que é mais comum, pelo menos no meio que eu andei até hoje, depois de 3 constantes de tempo, a gente considera que o sinal já chegou onde ele tinha que chegar. Já foi 95% do caminho que ele tinha que ir. Tudo bem? Mas se for um circuito de mais precisão, aí você deixa mais tempo. Tá? Você deixa 4 constantes de tempo, já dá 99% do caminho todo. Por aí vai. Tudo bem? Lembra disso. Umas 3 constantes de tempo é mais ou menos o tempo que demora para essa coisa aí sair daqui e descer. Tudo bem? A mesma coisa para cima, a mesma coisa para baixo. Eu nem vou mostrar para baixo. Tá? Aí, atenção. Repare que aqui eu troquei a coisa. Eu botei aqui botei o capacitor no caminho do sinal, né? O sinal está querendo vir de alguma forma aí, essa coisa informal, chamando de sinal. Tá vindo por aqui, vai ter que atravessar para poder chegar aqui, ó, que é o ponto de saída.
Então meio que eu obriguei essa questão do sinal andar, empurrei ele para dentro do capacitor, tá vendo? Para atravessar, vamos chamar assim. Tá? Essa coisa bem informal. Cuidado que a informação aqui não é nem a tensão nem a corrente, é uma coisa meio... Mas enfim, vocês pegam. Tá? O que vai acontecer aqui? Ele vai se lembrar da tensão também. Ele vai se lembrar da tensão também. Só que na hora que eu boto ele desse cara assim, repare, a tensão de saída aqui nesse primeiro caso que a gente viu ali é a diferença ó, daqui para o zero. Lembra disso? Diferença daqui para o zero. A diferença da saída aqui é a diferença daqui para o zero. E a tensão que o capacitor vai ficar tentando manter constante, no primeiro caso era daqui para o zero, porque é a tensão do capacitor. Está tentando lembrar e manter. Aqui não é a tensão daqui para o zero, é a tensão entre os dois terminais do capacitor. Essa é a tensão que ele está tentando lembrar. A diferença entre a saída e a entrada. Não mais só a saída. Todo mundo tá vendo? No lado de cá a saída é esse ponto menos esse ponto. E essa diferença é o que o capacitor lembra, que coincide com o Vout. No caso aqui agora, o que o capacitor lembra é Vin menos Vout. Ele lembra de uma coisa diferente. Mas ele lembra dessa tensão aí. E o que eu vou ver aqui, o que eu vou olhar é o Vout. Não é Vin menos Vout. Então eu vou ver uma coisa radicalmente diferente. Como é que é seu nome mesmo, filho? Oi? Igor? Tudo bem? O que o capacitor lembra é algo radicalmente diferente do que eu vou mostrar aqui agora. Pergunta. Sim, mas nesse caso o Vout no segundo capacitor também é zero, né? No começo. A hipótese do simulador é de que se você não falar nada, a carga que está acumulada no começo é zero. Mas você pode falar para ele, começa com tanto. Aí tem uma comando que é .ic, que é de initial condition, para você fazer isso. Tá? Mas enfim, vamos lá. Bum, olhei, cadê o negócio? É a curva vermelha. Por que o que eu estou vendo é a tensão de saída? Por que a tensão de saída, bum, foi diretão lá para o 1? Porque a tensão em cima do capacitor começou zero, e ele vai lembrar do zero. Na hora que a tensão de entrada lá mudar de 0 para 1 radicalmente, a tensão em cima dele tem que continuar zero, certo? Se um lado foi de 0 para 1, o outro lado tem que ir de 0 para 1 também, para manter a diferença zero. Todo mundo me acompanhou? No lado o que é que o capacitor lembra? Ele lembra da diferença de tensão dele, que é essa tensão, que eu vou chamar aqui de Vin, menos Vout, que é essa tensão aqui embaixo. Se ele começou numa tensão zero, independente de qual fosse, ele começou numa tensão. Aqui foi coincidiu que é zero. Na hora que essa entrada do lado de cá, a tensão do lado aqui em cima, mudou instantaneamente, ou muito rápido, de 0 para 1, o que o capacitor viu? Ele viu assim, eita, do meu lado esquerdo tem uma tensão aqui que andou muito para cima. Eu lembro que a minha diferença, o lado esquerdo e o lado direito, a diferença entre os dois tem que dar zero. Se um andou muito, saiu do zero e foi para 1, e ele pensa, eu quero manter a diferença em zero, porque é o que eu lembro. O que ele tem que fazer com o lado direito? Ele tem que puxar o lado direito para 1 também, porque aí 1 menos 1 dá zero. Instantaneamente. Ele tem que falar assim, eita, o lado de cá mudou muito rápido, e eu tenho que manter a coisa em zero, que é o que eu me lembro. E ele vai lá no outro lado dele e vai, bum, vai para cima também. Entendeu? Por isso que você viu variar tão rápido aqui, ó. Variou isso, quase instantaneamente lá parado. E aí depois foi estabilizando lá pro zero. Pergunta. Desde que a escala vai dar para ver alguma curva aí nesse instantâneo, é realmente uma reta. Aqui, no caso, vai ser uma retinha. Se eu aumentar muito a escala, eu vou ver uma retinha, porque é aquele tempo de subida, né? 1 pico por segundo, ele vai subir com uma reta. Mas aqui, para todos os efeitos, não interessa muito pra gente. O que eu quero que vocês tirem daqui por enquanto é que, quando eu estou olhando no tempo, o capacitor, olha a curva azul. Olha a curva azul que ela fez. Ela pegou, saiu de 0 para 1, que nem a entrada. A entrada saiu do 0, estabilizou em 1. A curva azul saiu do 0, estabilizou em 1. Foi para o mesmo lugar, vocês estão vendo?
A parte que varia devagar começou no mesmo lugar e terminou no mesmo lugar. Vocês estão vendo isso, né? A parte lenta da entrada se manteve. Só que aquela variação instantânea, não, ela foi bagunçada. Vocês estão vendo? Ficou mais lento o circuito. Ele deixou o circuito como se fosse mais pesado, assim, ó. Tá? O que o capacitor, e aí é meio que a regra geral. Quando eu faço a primeira configuração aqui, que é aquela curva azul que a gente estava vendo ali. Essa configuração deixa o circuito mais pesado, como se tivesse mais inércia. Ela impede variações muito rápidas do circuito. É isso que é uma coisa pesada. Tipo um navio, assim. Tipo, é difícil mudar de direção, mas quando ele vira, ele vai, né? Tá? É difícil virar ele, mas depois que ele vira, ele vira. Virou. Depois para desvirar de novo é outra dificuldade. Tudo bem? E aí ele segue na direção dele lá. É isso que esse cara faz. Deixa o circuito mais lento. Olha o outro vermelhinho. Ó o vermelhinho. A curva de entrada é a curva verde, que vocês não estão vendo direito. Mas vocês lembram que é o step. Começou no 0 e terminou no 1. A curva vermelha começou no 0 e terminou no 0. Então a primeira coisa que você tem que tirar aqui é, cara, ela não deixou passar essa mudança de regime permanente, né? Não deixou passar para fora do circuito. Eu entrei uma coisa que era 0 e eu queria ir para o 1 e ficar parado no 1. O que o capacitor fez? Ele saiu do 0, que é onde ele estava, e ele terminou no 0. Ele não trouxe o 1 para a saída. Ele não deixou aquele 1 volts ir para a saída. Vocês estão vendo aí, ó. Ele bloqueou essa parte da entrada que é lenta. Ele não deixou passar o DC. Vocês estão vendo aí. Tá? Ele bloqueou o DC. Mas ele deixou passar, na saída apareceu, a parte rápida. Aquela variação, aquele degrau lá, aquela variação rápida, apareceu na saída, olha lá o spike lá, ó. Apareceu lá uma coisa, tipo, mudando rápido a tensão e depois voltando lá pro lugar dela. Mas apareceu aquele salto ali. Ele apareceu lá na saída. Tudo bem? Para que serve o capacitor, que eu vou chamar aqui de em paralelo, para deixar o circuito mais lento? Ele impede variações rápidas no circuito. E aí, variações rápidas aqui pra gente vão ser um sinônimo de sinal. É o que eu vou ficar chamando de sinal. São variações de tensão, de corrente. É aí onde bota a informação. Se o sinal for rápido, tá? Se o sinal for rápido, nessa configuração aqui, de cima, o capacitor tende a roubar a parada toda e não aparece nada lá na saída. Se as variações são lentas, o capacitor tende a deixar passar tudo para frente. Foi isso que a gente viu lá agora. Esse cara aqui, ó, que eu estou chamando de série, né? O de baixo aqui. Ele impede de as variações lentas, as coisas lentas de irem para passar adiante. Ele impede que isso aconteça. Mas ele deixa passar as partes rápidas do sinal. Aquelas variações rápidas, elas aparecem do outro lado. Todo mundo viu? É isso que... São as duas formas de usar capacitor, não tem mais nada. São só essas duas formas. Tá? Agora, muita atenção, porque eu estou falando aqui, essas são as duas formas de usar capacitor. Em alguns momentos a gente vai querer falar assim, eu quero colocar esse efeito lá. Aí a gente vai, de fato, e coloca um capacitor. Mas tem algumas horas que a gente não tem capacitor nenhum e a gente percebe um desses dois aqui acontecendo. Não tem nenhum capacitor. Eu não botei capacitor no circuito. Tem, sei lá, um transistor, que é um bicho bem mais complicado. E aí eu boto um degrau lá e aí eu vejo uma dessas duas coisas. Por exemplo, uma azul aí, essa azul aí. O que eu vou estar pensando? Cara, eu não sei o que tem lá dentro. A física da parada é super doida. Mas essa física dessa coisa que é super doida se comporta como se tivesse um capacitor em uma determinada configuração lá dentro. Como se tivesse. Pergunta. Queria saber qual é a inclinação de reta que o senhor considera para ser uma mudança de tensão de sinal rápido? Eu não tenho um critério assim, tipo, uma inclinação. Você vai ver que é muito relativo. A gente vai falar de rápido ou devagar, quando a gente for falando de slew rate, aí eu vou te dar um. Aí vai depender do circuito, que o circuito vai falar para você, a minha taxa máxima é essa. Aí você vai ter que ter uma referencial. Eu estava pensando numa tensão de tensão que fosse o sinal
triangular, né? Aham. Que aí ele está inclinado. E aí, Isso. eu não sei se ele é rápido ou se ele é devagar. Vai depender do circuito. Será que não dá pra Eu tenho uma resposta melhor para te dar. Só um segundo. Eu tenho uma resposta melhor para te dar, mas já vou, tá? Mas guarda isso aqui. Tá? Guarda isso aqui. Quando você perceber esse efeito, não quer dizer necessariamente que você colocou um capacitor lá no circuito. Nem quer dizer que tem um capacitor que alguém colocou. Pode ser que seja uma coisa difícil, complicada, mas você olha isso aqui e fala assim, parece que é um circuito RC. Aí você vai compreender, vai pensar como se fosse um circuito RC. Tá? E aí para melhorar um pouco a resposta lá do o que é um rápido devagar, né? Uma inclinação rápido devagar. Tá vendo aqui, ó, I é igual a C dV dt? Mudou a tela. I é igual a C dV dt? Tá vendo lá? Basicamente o que vai acontecer é o seguinte, vários circuitos nossos, eles vão ser, eu vou chamar de polarizados, eles vão ter uma corrente, vários circuitos nossos lá vão ser alguma coisa assim, e aí na hora que eu escolho, a escolha do ponto de operação tem a ver com ter uma corrente lá dentro, em algum lugar, que determina esse ponto. Então eu faço uma corrente constante lá. Tudo bem? Ou mais ou menos constante. Ou eu coloco uma corrente, e aí as coisas vão variar em torno daquela corrente. Vai ficar um pouco menor, um pouco maior, mas vai ficar girando em torno daquela corrente. Tá? Então pensa aqui, ó. Na hora que eu escolho a corrente, pensa em corrente constante aqui, tá? Na hora que eu escolho a corrente constante aqui, tem um dV/dt, não tem? Tem um dV/dt, tá? Já vou simular um outro circuito aqui que vai, talvez ela deixe isso melhor para você. Que é o seguinte, quanto que é a máxima corrente que eu consigo tirar de um circuito que tem a corrente de 10 mA? Quanto que é a máxima corrente que eu consigo tirar de um circuito que tem 10 mA de corrente passando lá? Em algum lugar. Vou melhorar a pergunta. Tem uma fonte de corrente de 10 mA. 10 mA. Aí, essa fonte está passando aqui, a corrente está passando em algum lugar. Aí você quer tirar a corrente daqui. Como é que você tira a corrente? Você bota alguma coisa aqui, né? Uma carga. Ó. Você pluga uma carga aqui, certo? Eita. Você pluga uma carga aqui, ó. Bum. Certo? Quanto que é o máximo de corrente que você consegue botar aqui? Quanto? A resposta foi algo que tende a 10. Mas vamos melhorar essa resposta, que é tipo assim, eu quero uma resposta de engenheiro e não de matemático. 10. 10 miliamperes. Engenheiro tem unidade, tá? Lembra disso. 10 miliamperes. Tudo bem? Por quê? Porque a corrente que vem, essa corrente tem que ser essa corrente mais essa corrente. Se tem 10 entrando, só tem 10 para sair. Quanto que é o máximo que você consegue puxar para a direita? 10. Quando tiver 0 nesse outro lado de cá. Bem simples mesmo. Isso. Tudo bem? Se você tem 10 no máximo, olha aqui, ó, o 10 influencia o dV/dt. Ó. Quanto que é o dV/dt máximo? Depende daquele C, mas para um dado C tem um dV/dt máximo, que é uma corrente máxima que você consegue estabelecer lá. Tá vendo? Quanto mais corrente você conseguir... Quanto mais corrente seu circuito puder fornecer, mais rápido ele fica. E isso que é, inclusive, uma boa, que eu acabei de falar, é um trade-off bem clássico, tá? Em eletrônica. Eletrônica é cheia dessas coisas que, tipo, você melhora uma coisa, você piora a outra. E não tem como as duas coisas serem boas, vamos chamar assim. Se você quer um circuito mais rápido, você precisa de um circuito que tem mais corrente lá dentro. E aí eu te pergunto, como é que é seu nome mesmo? Luiz? Hã? Igor. Aí eu te pergunto, lembra de potência? Você viu lá? Potência era V vezes I, né? Para uma tensão constante. Você está alimentando o circuito lá com, sei lá, 5 volts. Uma bateria de 3 volts. A tensão está constante. Se você quer um circuito mais rápido, você precisa aumentar a corrente. É o que eu acabei de falar, né? Se você aumentar a corrente, o que acontece com a potência? O quê? Tem que aumentar, né? Se você aumentar a corrente, tem que aumentar a potência. O que significa aumentar a potência? A gente gastar mais energia. Então, se você quer um circuito mais rápido, você precisa gastar mais energia. Então, se você quer um notebook que dura o dia inteiro, tipo assim, a bateria dura 20 horas, ele precisa ser mais lento do que um mesmo hardware semelhante que dura 4 horas. Ele precisa ser mais lento. Você já tira daqui, ó, não precisa nem saber o que tem lá dentro. Tudo bem?
Ou você coloca, armazena mais energia, mas para a mesma bateria, certo? Para o seu celular, se você quer um celular mais rápido, que joga não sei o que, tem gráfico e coisa 3D e o blá blá blá, escambau, para a mesma bateria, vai durar menos tempo, vai gastar mais energia, para ser mais rápido, fazer mais tralho. Tudo bem? Pergunta aqui. Mas fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Por favor. Capacitor em paralelo deixa as coisas mais lentas. Esse aqui, ó. Esse aqui deixa o circuito mais lento. Ele impede variações. Perdão, deixa eu ver. Ele impede variações lentas. Ele impede variações. Ele deixa o circuito no geral mais lento. Não, o contrário. O série, ele permite as variações rápidas. Isso. E impede as lentas. Exatamente. Como ele impede as lentas? Eu digo como ele faz para ele fazer a variação. Como ele impede as lentas? Ele impede as lentas porque, na real, é um circuito aberto que tem lá. O que era o capacitor? Você viu lá em eletromag? Era uma placa, ou qualquer coisa que tem carga de um lado, carga do outro, tem um campo aqui, certo? Tem um campo aqui elétrico, tá? Mas eles estão fisicamente separados, eletricamente separados, tá vendo? Tem um dielétrico no meio das placas. Todo capacitor é uma coisa de placas paralelas. Só que essas placas podem estar enroladinhas, mas de alguma forma, metal com metal e uma coisa isolante no meio. Tudo bem? Aí, repara um negócio. Quando está estático aqui pra gente vai ser lento. É isso que eu quero dizer com estático. É o que você vê em eletrostático. Isso aqui é um circuito aberto. Não passa corrente de um lado para o outro. Tá? Quando está rápido, quando tem variações rápidas, quando o circuito está dinâmico, que é o que eu estou chamando de rápido, né? Rápido, devagarinho. Quando está rápido, tem lá de eletromagnetismo uma parada que chama corrente de deslocamento. Esse nome você ouviu, corrente de deslocamento. E aí tem uma das leis lá, quando você vai estudar corrente de deslocamento, tem uma das leis, eu nunca lembro se é lei de Faraday, lei de Gauss, tem uma das leis que ela é modificada para aparecer um termo a mais lá, né? Que aparece um termo que depende de uma derivada do tempo. Que aí é nessa hora que o bicho começa a ficar estranho. É assim que é feita a condução do sinal rápido de um lado para o outro, por essa corrente de deslocamento. Mas eu não sei se eu consigo melhorar muito essa resposta. Tudo bem? Só pensa assim, o capacitor faz isso. Você não precisa entender a física do negócio em detalhes. Tudo bem? Seguindo, pra gente fechar aqui. Deixa eu comentar isso. Por fim, outra forma de enxergar a parada, o mesminho circuito, presta atenção, gente. O mesmo circuito, rapidão, gente. O mesmo circuito, exatamente o mesmo circuito, os dois mesmos circuitos. Na hora de configurar a fonte, perceba que tá botando uma fonte, um valor qualquer aqui, mas eu estou botando uma fonte de sinal, que eu estou chamando aqui de AC, né? Small signal, uma fonte linear, aqui embaixo, tá? Que até então estava sendo desprezado, tá? Só considera nessa simulação AC aqui. Os mesmos circuitos. Ah, lembrando, aquela coisa que eu falei para vocês, né? Só faz sentido botar 1 e 0 aqui. Qualquer outro número é só para complicar a sua vida. Como é seu nome mesmo? Sim? Fala um pouco mais alto. Júlia. Qualquer outro número que você puser aqui é para complicar a sua vida. Tá? Por quê? Porque quando você faz essa escolha, o gráfico que você vai ver é exatamente o diagrama de Bode. Já nas escalas, já tudo bonitinho. Qualquer outra coisa vai mexer na escala dos diagramas. Tá? Enfim. Eu nunca usei qualquer outro número que não fosse isso aí. Tá? Então, simular. Eita. Simular. Aí olha só o negócio aqui. Cadê o gráfico? Espera aí. Simula. Então vamos lá. Ó. O primeiro circuito aqui é aquele que a gente viu que ele tende a deixar as variações lentas, né? A gente vai dar um nome para isso, é um sinônimo. A gente vai chamar isso de filtro passa-baixa. Circuito que deixa passar as coisas lentas, mas não deixa passar as coisas rápidas. Tudo bem? E aí, como é que isso aparece na resposta de frequência? View, grid, aqui.
Olha esse gráfico aqui, esse aqui, ó, a curva cheia, tá? Começou no 0, 0 dB quer dizer ganho 1. Lembra, 0 dB quer dizer está multiplicando por 1. Lembra ainda, cair pela metade, dividir por 2, na escala log, que a gente está fazendo, é 3 dB. Menos 3 dB. 3 dB abaixo de qualquer outra coisa. É dividir pela metade, tá? Mais 3 dB quer dizer dobrar o tamanho. Lembra disso, tá? E lembra ainda que... Aí olha só o que você está vendo, tá? Aquele circuito que deixa as coisas lentas, como é que fica aqui olhando na frequência? Ora, para as coisas lentas, olha aqui, ó, frequências baixas, ele está com um determinado ganho. Para as frequências altas, ele diminui o tamanho da saída lá na saída. Bastante similar ao que estava acontecendo ali. O circuito está ficando mais lento. Quando você vê uma coisa ou outra, você tem que pensar que essas duas são só duas faces da mesma moeda. Tudo bem? O circuito mais lento é um circuito passa baixo. Um filtro passa baixo. Filtro passa baixo é um circuito mais lento. Pronto. Professor, Pergunte. a entrada é aquela onda quadrada ainda? Não. Aí é que está o negócio. Na hora que você está fazendo essa simulação, que você está... É como se estivesse entrando um seno. Lembra? A análise transiente é uma análise não linear. Pega uma parada lá e saiu, vê toda a não linearidade. Essa análise é uma análise sempre linear. Aí quando a gente faz ela, a gente pensa assim, já que é linear, vocês estudarem circuitos. Linear, para o caso particular de a entrada ser o seno, a saída só consegue mexer na amplitude e na fase. Você lembra disso? O circuito linear, então, eu só aceito. O circuito linear, se ele receber um seno na entrada, ele só consegue alterar a amplitude e a fase, e na saída vai aparecer um seno na mesma frequência. Tudo bem? E aí você meio que chamou de análise de Fourier, é isso aqui que a gente está colocando aqui. Tá? Isso aqui é um outro domínio, já não é no tempo. Você transformou ele, foi para outro lugar, que a gente chama de domínio da frequência. Aí tem meio que duas formas, tá? Ou você vai você vai com o Laplace, ou você vai com o Fourier. Aqui a gente está fazendo Fourier, implicitamente. Implicitamente. O Laplace, o que eu veria ainda? Eu veria transitórios. Os transitórios, aqui eu só vejo regime permanente já. Tudo bem? Então, pergunta. Fala um pouco mais alto, porque eu não estou... Faz tempo que eu vi essa matéria, quando ele vai baixando, ele cai de 3 dB, certo? Para inclinação. Em algum momento vai cair de 3 dB. Vai passar aqui, ó. O 3 dB tá bem aqui. Em algum momento vai passar aqui, né? Tá mais ou menos aqui assim, ó. Certo. Ele só falou que o ganho cai pela metade, né? Nessa hora, o ganho tá caindo pela metade, exatamente. Esse ganho é referente à tensão? Isso. O que a gente está vendo aqui é a tensão de saída. Se a entrada é 1, perceba, se a entrada é 1, foi isso que eu botei na fonte? 1 faz 0. A entrada é 1. Aqui eu estou vendo... O que eu estou vendo? Eu estou vendo a tensão de saída. O que esse 0 dB me fala? Que a tensão de saída é 1. Por isso que ele falou 0 dB, porque entrou 1, saiu 1, multipliquei por 1 da entrada para a saída. Tá vendo? É isso que está escrito aí. Você já está olhando a saída em relação à entrada. Só que a entrada é 1, então você já está vendo a diferença entre a entrada e a saída. O tempo todo. Tudo bem? Todo mundo ok? Repare um negócio aqui. É um circuito, aí eu não fiz a conta, mas pode fazer a conta, tem lá na nota de aula em algum lugar. É um circuito que tem um polo. O que o polo faz? Tá? O que o polo faz? Ele puxa a resposta frequência para essa reta aqui assintótica, que é de menos 20 dB por década. É a inclinação dessa parte aqui, ó, caindo, ó, diminuindo. Lembra disso? Repare que é uma curvinha suave, ó, é suavezinha. Lá em circuitos, você fez uma aproximação assintótica, né? Você aproximou. Você falou assim, meio que como se tivesse uma reta aqui, ó, de menos 20 dB por década, aqui, depois que se estabilizou. Em algum lugar aqui, tipo aqui assim, por aqui assim, cruza uma reta que está horizontal com essa reta de menos 20 dB por década. Naquele ponto ali, o professor de circuitos fez a conta para você, fez a conta, que você não vai lembrar da conta mais, mas ele fez a conta e calculou. Onde que acontece esse ponto?
E aí ele concluiu que aquele ponto acontece no exato lugar onde essa queda aqui foi de 3 dB. Por isso que a gente vai falar que quando cai de 3 dB é a frequência do polo. Nesse caso aqui em particular, 159 Hz, inclusive. É 1K com 1 micro. Mas enfim, você faz a conta depois. Lembra que quando você faz a conta lá, tá? R vezes C está em radiano por segundo. E aqui eu estou olhando em Hertz. Então cuidado com aquela história do fator de 2π. Eu sempre zoava esse 2π. Até hoje na minha cabeça tem uma bagunça com esse 2π. Tá? Pergunta. Qual seria o parâmetro que a gente altera para mudar a frequência do spot? Ou R ou C. Os dois? Se você mexer no R, muda a frequência. Se você... Um potenciômetro, você vai virar. Oi? Um potenciômetro. Você pode mexer no R e aí você controla. Se você mexer só no R, você controla a frequência. Se você mexer só no C, você controla a frequência. Tanto faz. Só que, nesse circuito é bem simples. Só que, a gente vai ver um pouco mais pra frente, circuitos. Nessa disciplina a gente não vai enfatizar tanto esse tipo de circuito. Mas vão ter circuitos que um parâmetro controla mais de alguma coisa no circuito. E aí outro parâmetro controla, repare, por exemplo aqui, a frequência de corte. Às vezes tem dois parâmetros que controlam ela, mas um deles controla alguma outra coisa. Aí o que eu quero fazer? Eu quero tentar isolar um do outro. Entendeu? Aí imagina que o R controla, e eu vou mostrar isso, o R controla a frequência de corte, você está vendo aqui, mas lá na frente a gente vai ver que o R também tem um resistor que controla o ganho. E vai ter, de alguma forma, um capacitor que controla a frequência de corte, mas não mexe no ganho. Então o que você quer fazer? Você separa, aí é uma disciplina, uma forma de se organizar. Você separa e fala assim, eu vou mexer, quando eu quiser mexer no ganho, eu mexo no R. Que é meio que a única forma que você tem. E quando eu quiser arrumar a frequência, eu mexo no C. Aí você se disciplina a seguir assim, entendeu? Mas isso normalmente é problemático também, é difícil, tá? É assim, difícil assim. Tem que se acostumar um pouco com a ideia. Todo mundo bem? E o outro circuito, gente, olha aqui, ó, o mesmo circuito que aquele que era o circuito que deixava passar as coisas rápidas, mas não deixa passar as coisas lentas, tá? O nome disso, essa curva azul que vocês estão vendo, filtro passa alta. Ele deixou passar as coisas rápidas, as frequências rápidas, as coisas que acontecem rápido é frequência alta. Mas ele diminuiu, vamos chamar assim, ele impediu que as coisas lentas passassem para fora. Tá vendo aí? Que é a curva azul que vocês estão vendo. Detalhe, é a mesma constante RC, é o mesmo valor de resistor, o mesmo valor de capacitor que está ali, tá? Então a frequência de corte é a mesma, que o ponto 3 dB é bem aqui, exatamente no mesmo lugar. Tá vendo? Tudo bem? Esse circuito é um circuito que tem um zero e não tem polos. É um circuito que tem um zero e não tem polos. O que o zero faz no circuito? Ele faz essa curva, esse efeito aqui, ó, de uma curva inclinada de mais 20 dB por década. Tá vendo? Subindo, tá? Que é essa parte aqui que vocês estão vendo subindo. Tudo bem? E aí, encontrou com alguma coisa aqui que foi inclinando para baixo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Todo mundo bem com isso? Todo mundo tranquilo com isso? Sossegado? Feliz? O que mais que eu queria falar? Eu queria falar mais alguma coisa que eu esqueci, eu não anotei aqui. Não sei se é importante ou não. Vai saber, né? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então, para a gente fechar aqui, lembrando, primeira coisa, e aí, se alguém quiser sumarizar, anota isso que eu vou falar agora. Primeira coisa, quero que vocês guardem com vocês. Fonte de corrente constante parece com um resistor de resistência grande. Guarda isso. Segunda coisa, fonte de tensão constante parece com um resistor de resistência pequena. Guarda isso. Terceira coisa, pra você levar embora para casa. Hoje são muitas coisas, tá? Terceira coisa pra você levar embora para casa. O circuito equivalente Thevenin, o que ele está fazendo é uma reta, porque tem um resistor, e ele está deslocando, Thevenin, está deslocando a tensão, está deslocando essa reta para a esquerda ou para a direita. E aí você usa a fonte de tensão para deslocar esse resistor, para colocar a reta onde você quer.
Quarta coisa. O Norton, o circuito equivalente de Norton, o que ele está fazendo? Ele tem um resistor, então uma reta, passando pela origem, e ele pega com a fonte de corrente, desloca para cima ou para baixo. Eles servem para a mesma coisa. Tá? Servem para a mesma coisa. Só que um é pensando esquerdo e direito, outro é pensando para cima e para baixo. Tudo bem? E aí você coloca uma reta onde você quiser. Tudo bem? E aí perceba, se eu quero fazer coisas que são retas, eu vou pegar coisas que não são retas, vou aproximar por retas. O que eu vou fazer é botar um resistor para ter uma reta, uma inclinação, e vou usar uma fonte de tensão corrente para ajustar, encaixar ela no lugar certo. É isso que a gente vai fazer várias vezes aqui. Tá? É equivalente TV não. Próxima coisa que eu quero que vocês carreguem com vocês aí. O capacitor e o indutor, tá? Mas o capacitor, principalmente, que é o que interessa mais pra gente, ele é como se fosse uma memória. Ele lembra da tensão que tem em cima dele. Ele lembra o tempo todo da tensão em cima dele. Tá? E aí, é isso que ele fica tentando fazer. Deixar as coisas, aquela tensão mais lenta, varia mais devagar. Aquela tensão em cima dele. Tá? A diferenciação em cima dele. Só que a gente pode usar de dois jeitos. O primeiro jeito é o que eu chamei aqui, ó, em paralelo com o sinal. E aí o que isso faz? Que qual é o efeito disso? Deixa o circuito, as variações rápidas ficam lentas, mas aquela coisa que é tipo, vocês viram lá, estável no 0 e depois estável no 1, passou da entrada para a saída. Começou no 0 e foi para o 1. E ficou parado lá no o gráfico que a gente viu. Tá? Ele deixa passar as coisas lentas, mas não deixa passar as coisas rápidas. Sair. Isso olhando no tempo. O dual de ver isso, e é a mesma coisa, tá? É olhar na frequência. Chamar isso de filtro passa baixa. Para as coisas lentas, tem um ganho. Para as coisas rápidas, que é a frequência alta, ele atenua, tem menos ganho. Diminui o tamanho da coisa. Tá? Segunda forma de ver o funcionamento do capacitor, lembrando que ele continua fazendo uma coisa, ele está lembrando a tensão em cima dele, a memória em cima dele. É conectar ele assim, ó, que eu chamei aqui ó, de insere com o sinal. E aí o efeito é esse. Ele vai lembrar da diferença em cima dele, que é V da esquerda menos o V da direita. Aí se o V da esquerda anda muito rápido, o V da direita tem que andar rápido. Porque a diferença potencial entre os dois terminais do capacitor é o que ele lembra. Tudo bem? Aí, nesse caso, a gente percebe que ele deixa passar as transições rápidas, mas não deixa passar as tensões estáticas. Aquilo que é lento. Ele impede de passar as coisas lentas. E a gente vai usar isso para conectar circuitos uns nos outros, tá? Para conectar circuitos uns nos outros. A gente vai usar exatamente esse efeito. Porque quando eu quero conectar dois circuitos, cada um tem um ponto de operação, é um lugar onde eu escolhi botar as derivadas lá. Okay? Por enquanto é isso. Se eu conectasse com fio, eu lei de Kirchhoff das tensões, lei das correntes. Eles vão tender a equalizar aquela tensão de alguma forma. Se eu quero uma tensão de um lado, uma tensão do outro, estática, paradinhas lá, quietinhas, eu preciso separar os dois, cara. É assim que a gente separa. Só que eu quero passar um sinal que foi produzido de um para o outro fazer o processamento dele, próximo estágio. Então eu preciso de alguma forma transferir essa coisa que chama de informação de um lado para o outro, sem bagunçar o ponto de operações, que a gente vai fazer lá nas últimas semanas de aula. Exatamente com isso aqui. Então guarda isso. Tudo bem? Outro nome para isso aqui, filtro passa alto. Vocês viram ali agora. Exatamente outro nome. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Todo mundo está tranquilo? Na aula que vem a gente vai começar a falar de amplificador operacional. Amplificador operacional. Tá? Então deem uma olhada, já está lá no Moodle as aulas lá que é preciso assistirem. Pelo menos a primeira aula de amplificador operacional. Primeira e segunda aqui, já deve fazer um monte de circuito aqui na aula que vem. Tudo bem? Bom descanso para vocês. Até a aula que vem, até quarta-feira. A gente vai... Deixa eu só parar aqui.